Olá, muito boa tarde. A Comissão Nacional Justiça e Paz divulgou uma mensagem para este tempo da Quaresma. Nela se dá conta dos tempos difíceis da humanidade, mas também de propostas para ultrapassar as situações de violência e injustiça. Teresa Vasconcelos esteve na redação deste documento e é sobre ele que vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Corpo Nacional de Escutas esteve representado na edição 2018 da Qualifica, uma proposta ousada para os jovens que visitaram este certame educativo e profissional. A Exponor recebeu mais uma edição da Qualifica, a Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego. Quem não faltou foi aquele que é a maior associação de juventude do nosso país, o Corpo Nacional de Escutas. Os responsáveis reconhecem que esta é uma presença obrigatória para chegar junto dos jovens. E esta feira, a Qualifica, que reúne jovens, nomeadamente do norte do país, muitos milhares de jovens durante estes 4 dias que aqui estão, é um momento importante, ideal, aliás, para podermos estar com os nossos escuteiros, num ambiente que não é o escutista, mas sobretudo para estar com jovens que não são escuteiros e que gostavam de saber mais sobre o escutismo. É uma forma também de sairmos daquela que é a nossa zona de conforto e de irmos ter com aqueles que, não sendo escuteiros, sentem alguma curiosidade sobre o escutismo. Quem passava podia contactar com alguns elementos fundamentais do escutismo, das atividades de ar livre, à técnica para o conforto e segurança nos acampamentos, ao projeto educativo marcado pelos valores e pelo desenvolvimento pessoal. É aquilo que nós fazemos, fazer com eles alguns jogos, algumas dinâmicas, mostrar-lhes alguma coisa do que fazemos na prática do nosso cotidiano escutista, por um lado. Por outro lado também, dar-lhes muita daquela que é a informação fundamental sobre a nossa identidade, sobre o nosso modus operandi e sobre a possibilidade que eles têm de, nas suas localidades, nas suas comunidades, poderem ir ter com o agrupamento e serem também eles escuteiros. A Qualifica 2018 apresentava muitas propostas educativas e profissionais, desafios na área criativa e novas oportunidades. Porém, a aposta recente que os sistemas educativos querem fazer na educação não formal é ainda pouco expressiva na oferta presente. A exceção para o Corpo Nacional de Escutas, cujo desafio educativo foi sempre o da educação não formal. É aqui que nós nos posicionamos. Nós não damos uma profissão, nós não oferecemos uma área vocacional, o que nós fazemos é oferecer-lhes uma oportunidade para, dentro daquele que é o tempo livre deles, criar um projeto de valores, de aquisição de competências, de partilha desses valores num ambiente que acreditamos que é saudável e que lhes faz bem e que os prepara para o futuro. É nesse sentido que, alinhado com aqueles que são também os valores da Igreja que somos, queremos trazer neste espírito de modernidade, mas que não abdica daquilo que somos na Gênese. Quem passava, mesmo nunca tendo sido escuteiro, percebia a proposta diferente do escutismo. Que eles fazem atividades muito fixes também e que se preparam para o futuro e gostava de experimentar até. Achas que é uma dimensão também importante para a educação? Sim, para as empresas, para o trabalho. Quem já conhece não tem dúvidas de que o futuro fica mais fácil quando lá se chega pelo escutismo. Ajuda-nos sempre a crescer como pessoas e aprendemos a ajudar sempre os próximos e nunca... Não sei explicar. Acho que temos uma educação diferente do que na escola. Acho que os escuteiros nos ensinam mais os valores, ensinam-nos a ser pessoas melhores e acho que isso é fundamental. Chegar aos jovens com uma proposta ousada e criativa, mas sem nunca sacrificar a sua identidade. O que nós acreditamos é que não temos que perder identidade para ganhar aquilo que é a paixão dos mais jovens. Nós achamos é que é exatamente a base desta identidade que nos permite oferecer-lhes aquilo que eles querem ter, gostavam de ter e, sobretudo, que os desafia. O Escutismo Católico Português é a maior associação de juventude em Portugal e propõe um itinerário de educação não formal para os jovens entre os 6 e os 22 anos. A baixa natalidade vai obrigar no futuro a repensar a disciplina de educação moral e religiosa católica, uma análise no encontro de formação que decorreu em Braga. São professores de Educação Moral e Religiosa Católica e vieram das dioceses de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Miranda e Braga.
que foi a anfitriã desta ação de formação. Esta é uma iniciativa itinerante pelas dioceses e que tem despertado uma grande adesão nos docentes da disciplina. E é com agrado que vemos os ecos que nos chegam, é de que os colegas gostam do que viram, gostam do que ouviram partilhar, gostam das partilhas e, sobretudo, foi um dia, e tem sido um dia, de grande interesse do ponto de vista como tornar-me um professor mais reflexivo e como tornar-me um professor mais significante, mais significativo, mais atuante na realidade educativa. Para os docentes, esta é uma oportunidade de reforçar conceitos e crescer em conhecimentos que consideram essenciais na sua relação com os alunos. Vamos recuperando e revitalizando conhecimentos e não só, e ganhando outros que nos facilitam o contacto com os mais jovens. E o facto de ser interdiocesano é muito bom, porque nós muitas vezes pensamos que só nós é que temos esse problema. E muitas vezes partilhando os problemas e sobretudo partilhando as boas práticas, eu costumo sempre dizer que prefiro olhar para as boas práticas do que para os problemas, porque muitas vezes nós resolvemos problemas com boas práticas. Esta formação é uma iniciativa do Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica do Secretariado Nacional de Educação Cristã e centrou a análise no tema Fidelidade à Pessoa, Alegria na Missão. A reflexão esteve centrada no primeiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Na primeira infância foi identificado um fenómeno de grande relevância no seu processo educativo. Porque têm que ser confiadas aos cuidados de estruturas, infantários ou coisas semelhantes, num período muito, muito precoce. E, portanto, as figuras de referência, ou as figuras de vinculação, como nós as definimos em psicologia, são, desde muito cedo, múltiplas. Para o padre Eduardo Duque, o processo de socialização das crianças depara também com o desafio da baixa natalidade. Se não houver filhos, também não vai haver este processo então de socialização na igreja. Então, a questão demográfica é muito importante para nós começarmos a pensar esta unidade curricular, esta unidade de EMRC. Para este investigador, existem hoje na sociedade outros centros simbólicos que estão a atrair os jovens. Porque eles revêem-se noutros polos, noutros centros onde encontram sentido além da igreja. O que eu acho é que, como solução, não é? É preciso repensar as coisas, não é? Dom Jorge Ortiga também esteve presente nesta ação formativa e destacou que a disciplina é fundamental para a ação da igreja na sociedade e no meio educativo. O arcebispo de Braga considera que, ao professor de Educação Moral e Religiosa Católica, não se pede apenas a capacidade científica, mas também uma vida coerente. Ele tem também que comunicar através da sua própria vida, não é? E por isso mesmo ele tem que ser fiel. Deve ser fiel aos seus compromissos, às suas exigências cristãs, à sua vida cristã, na sua paixão por Jesus Cristo e também na sua fidelidade à própria Igreja, não é? Segundo os responsáveis, os protagonistas desta disciplina têm de contribuir para que ela seja espaço de encontro criativo e próximo. Os professores assumem uma responsabilidade especial nesta matéria. Exige é que o professor seja muito criativo, muito relacional e que consiga passar para o adolescente que estes 90 minutos podem fazer a diferença no seu cotidiano. Foi a 6ª edição deste modelo formativo que já chegou a 880 professores. A próxima sessão será no Funchal, no dia 10 de março. A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã tem novo presidente, Paulo Ribeiro, do jornal Alvorada, que defende o valor deste setor dos média para a democracia local e nacional. Um setor em mudança nos mídia à procura de novas configurações que retirem muitos jornais de situações limite, tanto editorial como empresarialmente. A imprensa regional quer continuar a ser uma referência para muitas comunidades. São publicações a enfrentar esses desafios quando em causa estão títulos de inspiração cristã. É com o objetivo de responder a cada um deles que Paulo Ribeiro foi eleito presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Acima de tudo, temos que convocar os associados para esta luta que temos que encetar e temos que prosseguir. É um trabalho de continuidade relativamente à anterior direção. Por outro lado, temos algumas preocupações decisivas
que é o relacionamento com a entidade reguladora que tutela a nossa área, porque alguns dos nossos associados, alguns dos nossos títulos, estão a ser, digamos, penalizados pela forma como a lei está a ser aplicada de forma arbitrária, sem respeito pelas regras que estavam estabelecidas. A classificação da imprensa ligada à Igreja Católica, seja qual for o vínculo, como doutrinária, está a impedir o acesso aos incentivos do Estado para este setor. Sem eles, novas dificuldades surgem na gestão de títulos. Estes órgãos de imprensa regional ligados à Igreja Católica são sustentados pelo próprio mercado, pelos próprios leitores. Portanto, há uma visão redutora da parte do Estado ou da parte de alguns organismos estatais que estes órgãos são financiados ou são sustentados pela própria Igreja, quando não é de facto essa a realidade. Desafios que a nova direção da Associação da Imprensa de Inspiração Cristã deseja enfrentar. Paulo Ribeiro, chefe de redação do jornal Alvorada, lidera uma equipa onde estão também representantes da Agência Eclésia, do Jornal da Família, Raio de Luz e Mensageiro de Bragança. Pode acompanhar estes e outros temas da atualidade religiosa em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a reflexão quaresmal da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que tem como título Fazer Caminho das Pedras ao Fogo da Páscoa. Connosco está a Teresa Vasconcelos, da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito obrigado, boa tarde por estar. Bem-vinda até ao programa Eclésia e, desde logo, o porquê deste título, o das pedras ao fogo da Páscoa, porquê esta expressão? Muito obrigada pela pergunta, porque o título diz exatamente o conteúdo desta reflexão. Queria só começar por dizer que esta reflexão é feita com base na mensagem do Papa Francisco para esta Quaresma e que tem um título que eu acho que é um desafio. Ele cita o evangelista Mateus e diz: porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos. E ele usa uma metáfora interessantíssima que é, ele vai buscar a Dante e fala num bloco de gelo. E o grande risco, quer para nós cristãos, quer para todos os homens e mulheres de boa vontade, é transformar-nos em blocos de gelo. Exatamente porque a situação que nos rodeia é tão grave, mas ao mesmo tempo sentimos a nossa incapacidade de fazer face a ela, que podemos proteger-nos. E o primeiro alerta desta reflexão, que a Comissão Nacional de Justiça e Paz, é propor, ao jeito do Papa Francisco, não nos transformemos em blocos de pedra. Não nos podemos alhear da condição. Não nos podemos alhear. E, portanto, há um caminho que esta Quaresma está a fazer, que é em direção à Páscoa da Ressurreição, ao fogo da Páscoa, e usamos a metáfora das pedras do caminho, que é retirada, e se não se importa eu leio, porque só posso falar desta reflexão lendo um poema do António Ramos Rosa, que diz o seguinte: sem dizer o fogo, vou para ele. Sem enunciar as pedras, sei que as piso. Duramente, são pedras e não são ervas. Tudo o que sei já lá está. Mas não estão os meus passos, nem os meus braços. Por isso, caminho, caminho, porque há um intervalo entre tudo e eu, e nesse intervalo caminho e descubro o caminho. Este texto poético do António Ramos Rosa, do nosso poeta, de alguma forma fala neste percurso que somos convidados a fazer durante esta Quaresma. E esse percurso passa, por um lado, por enunciar as pedras, e as pedras é também uma metáfora, indicando
aquilo que temos no caminho e que temos que ultrapassar. E são muitas pedras que são enunciadas nesta são muitas reflexão. Pedras, são muitas pedras. Exatamente porque a questão se prende não apenas com a situação portuguesa, que em princípio a Comissão Nacional de Justiça e Paz deve estar atenta, mas também com o contexto mundial. E o contexto mundial é muito grave neste momento. O último relatório da Oxfam, que foi apresentado na véspera ou antevéspera do encontro de Davos, diz que 80% da riqueza está concentrada em 1% da população, os mais ricos. Esta situação é grave e, a meu ver, é um grande atropelo àquilo que Jesus Cristo nos veio dizer. E em Portugal isto também se passa. O fosso entre nós, o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, tem vindo a avolumar-se. Estamos numa fase em que há alguma recuperação da economia, mas há muita gente que está a passar e continua a passar muito mal. E nestas pedras elencadas, nestas situações também na nossa realidade portuguesa, vão ao encontro, por exemplo, do esquecimento a que são votados os idosos no interior, não é? Sim. É uma das coisas que aqui são referidas, dos fatores. A violência doméstica. Exatamente. Também, o esquecimento dos idosos, que a crise dos CTT veio realmente fazer sobressair. Acham que esta questão da gestão interna de uma empresa é muito mais do que isso, porque tem repercussões e tem uma leitura muito significativa no respeito por estas pessoas do interior? Exatamente, porque é uma empresa que presta um serviço público. E quando não há esse serviço público, há um atropelo aos direitos humanos. E o caso dos idosos e das populações mais abandonadas no interior é paradigmático. E penso que, de alguma forma, assistimos a um cuidado da sociedade civil para denunciar esse problema. Assistimos a constantes greves e manifestações em vários locais, que para mim, pessoalmente, e para a Comissão de Justiça e Paz, é também um sinal de esperança. São manifestações de cidadania também. Cidadania. Não somos blocos de gelo Claro. nessa dimensão. Também referem, sublinham a questão da poluição e tem estado na ordem do dia o que se passa no Tejo, não é? Sim. Como vê, a reflexão quaresmal, de alguma forma, incorpora todos os comunicados que fomos fazendo ao longo do ano. Neste caso, esta questão da poluição do Tejo é uma questão muito recente, que ainda não está completamente avaliada em termos de quem é o responsável e, nomeadamente, sabemos que essa responsabilidade, de alguma forma, foi adulterada, de forma a esconder dos inspectores quem e como se estava a poluir o Rio Tejo. E assim se vai dilapidando um recurso natural importantíssimo para o país. E, simultaneamente, trata-se de não só atropelos à cidadania, mas também de crimes contra o ambiente. Isso também a comunicação social denunciou amplamente e aí prestou um grande serviço ao país. Prestou um grande serviço. Gostava só de lhe dizer outra problemática que nós também abordamos quando elencamos as pedras do caminho, é a questão da violência doméstica. Nós continuamos, e a crise veio demonstrar, que quando há crise económica, a situação de violência doméstica aumenta. Acha que começa a mudar o paradigma cultural que olha estas situações já não com uma certa normalidade do passado, mas com uma ação de denúncia que é necessário? Mais uma vez, eu penso que as mentalidades estão a mudar, ainda que esta questão está profundamente enraizada na sociedade portuguesa, mas as mentalidades estão a mudar graças também às interpelações que a comunicação social faz.
denunciando, hipoteticamente levando a julgamento, situações dessas, mas sabemos que a própria justiça não está suficientemente... alguns casos infelizes nesta situação. E só para lhe dizer também, em termos da violência no namoro entre jovens, também os índices estão a aumentar. Eu li há dias um estudo que foi feito na Escola Superior de Educação de Lisboa, onde eu trabalhei muitos anos, e os índices de violência no namoro, houve um inquérito a todos os alunos da escola, e os índices de violência no namoro são muito altos. E isto é uma escola, trata-se formação de professores. Motivo de preocupação, Teresa Vasconcelos. Grande. Não temos tempo para ir mais longe, mas fica desde já o desafio a que as pessoas vão à página da Comissão Nacional de Justiça e Paz e descarreguem e leiam com toda a atenção esta reflexão quaresmal que, neste período da Quaresma, nos leva então depois a esse fogo da Páscoa. Não sei se posso ainda dizer... Não temos muito... Não temos. tempo, Só para sublinhar que a segunda parte desta reflexão é muito importante, porque nós, de alguma forma, pegamos naquilo que são o grande desafio, que é o jejum, que é a oração e que é a solidariedade com os mais vulneráveis, e trabalhamos isso a nível de propostas. O que é que nós podemos fazer? Exatamente, é a parte prática da reflexão e ninguém está livre e é quase obrigatório ir lá visitar então esta nota e lê-la com toda a atenção. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Muito obrigada. É a proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz para esta Quaresma. A terminar, recordo apenas que mais logo, pelas 22h45, pode ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.